Olá pessoal, aqui é o professor Bruno Guedes. Sejam bem-vindos à disciplina de Rede de Computadores 1 do módulo 3. Essa videoaula tem o intuito de complementar os assuntos abordados na aula 1 da nossa apostila, que trata dos princípios da comunicação de dados, e os tópicos abordados nessa aula serão uma breve introdução de rede de computadores, os principais elementos de um sistema de comunicação de dados, a comparação entre informação analógica e informação digital e, por fim, apresentar os métodos mais comuns de transmissão de dados. Cabe ressaltar que essa videoaula não tem o intuito de substituir a leitura do material, ou seja, da aula 1 da apostila. Eu aconselho que vocês leiam a aula 1 da apostila, da nossa apostila de rede de computadores, antes de assistir essa videoaula. Bom, para começar, por que redes? Por que utilizar redes? Atualmente, qualquer pessoa que compra um computador já compra com o intuito de conectá-lo à maior de todas as redes, que é a internet. Mas, de uma maneira mais geral, o que a rede facilitou? As redes facilitaram a vida de quem usa computador. Lá no início, antes do surgimento das redes, se você quisesse compartilhar, por exemplo, informações entre computadores, você deveria gravar essa informação, esse arquivo de áudio, vídeo, texto, o que quer que seja, num pendrive ou num CD ou DVD e levar essa mídia até o outro computador. Com o uso das redes, você não precisa mais gravar essa informação, né? Você pode compartilhar essa informação com os demais computadores que estão conectados à rede através da rede, ou seja, de todo o sistema que trabalha para o funcionamento da rede. Então você tem o sistema operacional de rede, você tem os dispositivos, os meios de transmissão, os cabos, o ar, enfim. E além do compartilhamento de informações, você tem também a possibilidade de compartilhar recursos. Como por exemplo, se um desses 5 computadores aí da figura tivesse uma impressora instalada, você apenas precisaria compartilhar esse recurso com os demais computadores da rede para que todos os computadores pudessem imprimir nessa impressora. Então, facilitou também, além do compartilhamento de informações, o compartilhamento de recursos. Você não precisaria ter uma impressora em cada computador, ou então, mais uma vez, levar o arquivo a ser impresso para o computador onde a impressora está instalada. Falando um pouquinho agora dos principais elementos de um sistema de comunicação de dados, são os 5 principais elementos, né, presentes aí na nossa figura: o transmissor, o receptor, o meio de transmissão, a mensagem e o protocolo. Então a gente tem transmissor e receptor querendo se comunicar de alguma forma. Para isso eles precisam estar conectados através de algum tipo de meio de transmissão. E através desse meio de transmissão aqui a mensagem, ou seja, a informação que o transmissor quer passar para o receptor, vai trafegar. Além disso, essa mensagem precisa estar compatibilizada para que transmissor e receptor entendam o que estão falando. Na verdade, essa mensagem estar num formato que o receptor possa entender. E aí que entra em cena o 5º elemento, que é o protocolo de comunicação. O protocolo é como se fosse um conjunto de regras que vai, além de compatibilizar, né, a maneira que eles devem trocar essa informação, como essa informação está codificada para que o transmissor possa mandar uma mensagem e o receptor entender essa mensagem. Fazendo um paralelo, é como se eles precisassem falar a mesma língua. Não adianta nada transmissor e receptor estarem conectados através do meio de transmissão e a mensagem que vai ser transmitida de transmissor para receptor for uma mensagem, uma língua que o receptor desconheça. Então a mensagem vai chegar até o receptor, mas ele não vai saber o que fazer com ela. Então não vai haver a comunicação. Para isso o protocolo é muito importante e faz parte desses 5 elementos que a gente apresentou agora, acabou de conhecer. Terceiro item, informação analógica e informação digital, pessoal. Vocês devem ter lido na apostila que o sinal analógico pode assumir qualquer valor durante o tempo e a informação digital apenas 2 valores, 0 e 1. Como vocês aprenderam lá no início do curso, né, em outras disciplinas, bits, bytes e tudo mais, através das redes,
assim como nos sistemas digitais, ou seja, nos computadores, nós utilizamos o sinal digital para trafegar a informação do transmissor ao receptor através do meio de transmissão. Então a gente precisa de um tipo de sinal que permita que haja uma identificação de o que foi transmitido está correto ao ser recebido. Por isso a utilização de um sinal digital, onde só são permitidos dois valores, zeros e uns, e aí você tem como saber, porque qualquer valor diferente de 0 e 1 recebido está errado, você vai ter que descartar. Como o sinal analógico pode assumir qualquer valor durante o tempo, então você não tem como fazer essa identificação do erro. Então o sinal digital vai facilitar essa identificação. Se vocês analisarem aí as figuras, né, diferente da apostila, o sinal digital aqui está variando de 1 até o 0 e permanecendo assim até o final, aí na linha do tempo. Lá na apostila, se vocês repararam bem, o sinal varia de 1 até menos 1. Na verdade, 1 negativo, ele não para no 0. O que significa isso? Para codificar o sinal, você utiliza a voltagem 1 positivo para identificar que é um bit 1 e 1 negativo, 1 volt negativo para identificar que é o bit 0. Porque senão a informação vai acabar ficando ambígua. Como é que eu vou representar o bit 0? Ao mesmo tempo sem nenhum valor, ou seja, sem nenhum tipo de voltagem, e quando eu quiser representar, por exemplo, silêncio na linha, né? Eu não tiver nenhum tipo de transmissão, ou seja, eu não tenho como colocar o bit 0 como 0 volts, ao mesmo tempo que nada de informação vai ser representada por 0 volts também. Então, por isso a diferença dessa figura aqui do slide lá para da apostila. Foi de propósito até para a gente abordar essa codificação de sinal. E por fim, pessoal, a gente vai falar dos 3 métodos mais comuns de transmissão de dados. O primeiro deles é o método simplex. Essa classificação de métodos de transmissão de dados está baseada na quantidade de canais usadas na transmissão da informação. Então a gente aproveitou o mesmo desenho lá que a gente abordou os elementos das comunicações de dados e vamos utilizar agora para falar sobre os métodos de transmissão de dados. Então a gente tem o transmissor e o receptor, e aí no meio de transmissão você tem a mensagem. E aí pela direção da seta está indicando que no método de transmissão simplex, transmissor e receptor vão estar desempenhando única e exclusivamente esses papéis, ou seja, transmissor vai ser sempre transmissor, não vai mudar, não vai ser receptor, não vai receber nada em momento algum, e receptor vai ser sempre receptor, não vai transmitir nada em momento algum, ou seja, a transmissão vai acontecer sempre do transmissor para o receptor, sempre uma única direção. A gente pode dar um exemplo muito comum do nosso dia a dia, como sintonizar numa estação de rádio, um rádio comum de carro, algum aparelho sintonizador de rádio, AM, FM, onde você tem o teu aparelho sintonizador, né, o teu rádio, como receptor, e ele não transmite nada, ele só recebe, e as antenas de rádio, da estação de rádio, transmitindo para o seu rádio. Né? Então você tem aí uma única direção do transmissor para o receptor, e aí caracterizando o método de transmissão simplex. No segundo método de transmissão, que é o half duplex, você tem transmissor e receptor alternando papéis. Só que por utilizarem um único canal de comunicação, eles têm que alternar esse papel. Eles não podem falar e escutar ao mesmo tempo, ou seja, a diferença dessa transmissão, nesse método de transmissão para o anterior, é que no anterior, transmissor e receptor não vão alternar os papéis. Aqui você já tem uma alternância de papéis. E a informação vai poder trafegar nos dois lados, só que não ao mesmo tempo. E aí, para citar um exemplo, né, do nosso dia a dia, a gente pode utilizar como exemplo o rádio, o walkie-talkie, ou mais próximo aí, talvez conhecido de todos nós, o método de funcionamento dos rádios Nextel, né, onde você aperta um botão para falar
e aí você não consegue escutar nada, você solta, você escuta, solta esse botão, você escuta, mas em compensação você não transmite nada. Então, ou você transmite ou você recebe e não ao mesmo tempo. Essa é a definição do método de transmissão Half Duplex. Por fim, o método de transmissão Full Duplex, onde você tem transmissor e receptor, né, alternando os papéis, e a informação pode trafegar nos dois sentidos ao mesmo tempo. Só que para isso eu preciso de um canal a mais de transmissão. Eu posso usar o mesmo canal para transmitir e receber informação ao mesmo tempo. Então você precisa de dois canais, só que a informação pode trafegar para os dois sentidos ao mesmo tempo. E aí essa é, como por exemplo, né, do nosso dia a dia, e o telefone convencional, onde você pode falar e escutar ao mesmo tempo. E essa seria a definição do método de transmissão Full Duplex. Bom, pessoal, como eu disse, esse vídeo tem o intuito de complementar o material que vocês leram da aula 1. Espero que tenha ajudado de alguma forma e até a próxima.